Então, podemos iniciar. Não removas, ó Senhor, a mesa festiva que se estendeu em teu nome, nem apagues a chama ardente, acesa com teu fogo inextinguível. Que tuas águas vivas, murmurando com a melodia de tua glória e tua lembrança, não deixem de fluir. E que teus servos não sejam privados da fragrância de teus doces arames, donde emana o perfume do teu amor. Senhor, transforma a angústia de teus santos em sossego, suas durezas em conforto. Muda-lhes a humilhação em glória e a tristeza em júbilo e êxtase. Ó tu que segura nas mãos as rédeas de toda a humanidade, és em verdade o Deus uno, o único, o poderoso, o onipotente, a suprema sabedoria. Abdu'l-Bahá. Ó meu Deus, verdadeiramente invoco-te e ante teu limiar imploro, pedindo que todas as tuas graças desçam sobre essas almas. Elege-as para teu favor e tua verdade. Ó Senhor, une firmemente os corações, harmoniza todas as almas e extasia os espíritos com os sinais da tua santidade e tua unidade. Ó Senhor, torna estas faces radiantes com a luz da tua unidade. Fortalece teus servos em dedicação a teu reino. Ó Senhor, tu que possuis infinita mercê, ó Senhor de clemência e misericórdia, perdoa-nos os pecados, sê indulgente com nossas faltas e faz-nos volvermos para o reino da tua benevolência. Invocarmos o domínio da grandeza e do poder, sermos humildes ante teu santuário e submissos diante da glória dos teus sinais. Ó Senhor Deus, sejamos como ondas do mar ou flores de um jardim, unidos em harmonia, através das graças do teu amor. Ó Deus, eleva os corações diante das evidências da tua unidade e faze com que todos os homens se assemelhem a estrelas brilhando na mesma altura de glória e os frutos perfeitos crescendo em tua árvore da vida. Em verdade, és onipotente, o que subsiste por si próprio, o generoso, o misericordioso, o supremo perdão, a absoluta sabedoria, o Criador único. Abdu'l-Bahá. Obrigada, queridos amigos, pelas lindas orações tão espirituais. Então, mais uma vez, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, que será maravilhoso. Hoje, vai ter um caráter diferente, né? Sempre a gente é diferente, né, dona Tuba? Então, com a intenção de explicar sobre o Supremo Nome, né, que é, assim, de vital importância, né, para entendermos o Quarto Vale, né, e seguir falando sobre o nome supremo, né, e a intenção assim, é gerar todo um material, todo um conhecimento para a gente poder replicar todo esse aprendizado que a dona Tuba está nos oferecendo, né, para outros, passar para outros. Então, nós vamos convidar a dona Tuba para falar um pouquinho, e o Silvio vai estar dando esse suporte maravilhoso, como sempre, né? E nos ajudando. E todos juntos, mãos dadas, nós vamos chegar ao ponto de aprender bem para falarmos com nossos amigos, né? E passar todo esse aprendizado. Tá bom? Então, a gente vai começar com a dona Tuba, que ela vai fazer a explicação, tudo, e aí logo em seguida o Silvio vai entrar. E, amigos, eu peço desculpa, mas eu vou ter que me ausentar novamente, porque tem uma reunião interinstitucional lá, que está com um conselheira, né? E aí a gente vai ter que pular para lá, mas depois eu volto para dar tchauzinho para vocês. Mas, graças a Deus, está sendo gravado e a gente pode assistir em outros momentos. Mas é assim, nosso serviço à causa tem que ser assim, tem que ser com amor,
e aí a gente tem que dar nossa intensidade. Então, vocês me desculpem por ausentar. Vamos passar, então, para a Dona Tuba. Dona Tuba, querida, vamos falar um pouquinho. Se a senhora estiver bem, está bem, né? A palavra da senhora. Qualquer lado na fé Bahá'í que estamos estudando, finalmente a fé entra dentro. Quer dizer, sem a ajuda de Baha'u'lláh, ninguém vai poder fazer nada. Então, a parte cientista não aceitou a parte espiritual, que Baha'u'lláh diz que devem andar mão dada. Mas, de qualquer maneira, eles vão voltar. Como Einstein, sobre esse átomo. Foi. Quando chegou ao fim, diz qualquer átomo que está tirando, solos existe. Viu que nunca vai chegar ao fim. Diz que quem falar não existe Deus, Criador no mundo, é fora da humanidade. Então, nós estamos na mão de Bahá'í. E as coisas, sim, às vezes, está repetindo. Não ficamos criticando, sempre foi falado. Mas este meu, vamos dizer, neto, Silvio, quando tinha 12 anos, me ajudou. Agora que tem 22 anos também, está ajudando. Então, este máximo nome era desejo de Baha'u'lláh, que todos nós conhecemos este máximo nome que Baha'u'lláh criou. E de qualquer maneira, primeira coisa que trouxe é unidade mundial, paz universal e justiça. Diz se união não existe, jamais paz e justiça vai existir. Mas agora, nestes estudos que estamos fazendo, percebemos que Baha'u'lláh deixou com um ponto mostrar união de todas as existências. É muito importante, mas ele que fala português melhor, é um professor como vocês para mim. Por favor, pode, Silvio. Olá a todos. Dona Tuba, uma missão pesada para mim, mas eu estou me agarrando com o Baha'u'lláh, com o Abdu'l-Bahá, para conseguir replicar. Na realidade, a intenção nossa, né, principalmente de Dona Tuba, é não ficar como se só a gente tivesse sempre que esperar que Dona Tuba fizesse a explanação sobre o nome supremo, sobre a questão da unidade de Deus, né? E o Sadratul Muntaha. Então, o Marcos, nosso querido Marcos aí também de Vitória, ele já tinha preparado um material junto com Dona Tuba, que nós também estudamos. Eu estudei com Dona Tuba, eu estudei com várias pessoas aqui já da comunidade, mas nunca é o suficiente, né? Sempre é importante a gente estar voltando, né, os conceitos, porque a mística da fé de Deus é muito profunda. Então nós temos, como Dona Tuba sempre nos lembra, né, mergulhar cada vez mais fundo. Uma das coisas que também no nosso estudo aqui sobre o nome supremo Dona Tuba falou, não quer dizer que você também mergulhar nas escrituras de Baha'u'lláh, nas escrituras, nos ensaios de Abdu'l-Bahá, do Santo Bab, significa que você vai aprender, né? Que você vai entender a grandeza dessa causa, a importância desse dia e do fato de nós sermos Baha'is. Você tem que mergulhar várias vezes, porque nem todas as conchas têm pérolas. Então você vai abrir uma concha, não vai ter nada. Você mergulhou, você se aprofundou nos escritos,
mas aí você vai mergulhar de novo até que numa dessas conchas você vai encontrar uma pérola. Por isso que esses encontros também de estudos que existem pela comunidade afora são tão importantes, porque nessa troca de informações, de conhecimentos, né, nessa participação que todos nós fazemos, a gente sempre aprende uma coisinha a mais e desperta, né, dá um estalo assim, para uma pérola de sabedoria, de entendimento, de que Bahá'u'lláh vai nos inspirar. Então, o difícil aqui foi porque, às vezes, a gente, Dona Tuba, ela se acostumou com pérolas de sabedoria, então, assim, a gente ficou muito um pouco sem referências diretas, por exemplo, do Kitab Khan, do Advento da Justiça Divina, mas depois eu vou ajudar, Dona Tuba, e nós vamos colocar essas referências todas no material sobre o nome supremo. Aí eu vou ter vários encontros com Dona Tuba para a gente ajudar a preparar esse material e a gente vai estar divulgando no grupo, tá? Mas então, deixa eu marcar só aqui. Inicialmente, deixa eu pegar um papel aqui. Inicialmente, nós vamos voltar para aquela imagem, tá? Do nome supremo, que é o máximo nome, né? O Allahu Akbar, que nós temos, que foi Dona Tuba que nos abrilhantou. Vou estar compartilhando aqui. Deixa eu tirar só a minha imagem, tá? Para não ficar atrapalhando. Inclusive, tem uma oração revelada por Abdu'l-Bahá em louvor. É só um parênteses, tá? Abdu'l-Bahá, ele revelou muitas orações, mas ele não é a manifestação de Deus e, na realidade, não é como os mensageiros do passado. No livro do Kitab Ard, né, o testamento da abençoada beleza, né, o testamento de Deus para nós agora, de Bahá'u'lláh, ele intitula Abdu'l-Bahá, o servo, né, o maior ramo, como o nosso mensageiro entre vós. Então, ele é um mistério. Eu não posso falar nada aqui que não vá incorrer em erro. Ele é um mistério, porque ele, na realidade, é o centro do convênio de Bahá'u'lláh. Ele é a essência desse trato que Bahá'u'lláh fez com a humanidade, fez com os que vão acreditar nele, né? E Abdu'l-Bahá, nas orações que ele revelou, a fonte dessas orações é Deus, é Bahá'u'lláh. Por que eu falo Deus e depois falo Bahá'u'lláh? É exatamente o propósito desse nosso tema aqui. É entender essa unidade. É entender que a manifestação de Deus em Bahá'u'lláh é diferente dos mensageiros que vieram no passado. É como se não houvesse essa... Vamos falar aqui desse símbolo que Bahá'u'lláh criou, que a glória de Deus criou, que o próprio Deus criou. Né? Eu não sei se todos conseguem ver o ponteiro do mouse. Estão vendo aqui o ponteiro do mouse se mexendo? Alguém só dá um ok aí. Alô? Estão vendo, gente? Pode tirar do mudo e falar. Sim, Pronto. sim, estamos vendo sim, Silvio. Pronto. Eu falei o ponteiro Bolinho. O ponteiro, dá para ver, né? Mexendo aqui. Não, Sim. dos bolinhos. Estamos todos juntos. Pronto. Então, olha só. O máximo nome, ele é feito pelas letras B, tá? Essa aqui que parece um B, na realidade, quando ele está em pé, não é um B, é o Aleph, tá? O Aleph, ele é a primeira letra do alfabeto, né? Árabe e persa, e ele é sempre em pé, tá? E essas letras menores é o Ha.
né? Que é como se fosse o H em português, mas a pronúncia é Ra, tá? E as duas estrelas simbolizando exatamente uma coisa inédita na humanidade, que foi uma revelação gêmea, em que veio um mensageiro de Deus, que é o Bab, e a própria manifestação de Deus, que é Bahá'u'lláh. Parênteses, de novo. O próprio Bab, no Bayan, e em vários trechos seus, sempre se referia àquele que Deus tornará manifesto como uma revelação muito superior a dele próprio. Então, esse mensageiro de Deus, o Bab, que significa porta, então ele nem faz parte do ciclo anterior, nem faz parte desse novo ciclo, ele é a porta, ele é o que fecha o ciclo adâmico, o ciclo que começa lá em Adão, né? Krishna, Zoroastro, Buda, e inicia o ciclo daquele que se tornará manifesto, que é Bahá'u'lláh. No caso, eu fiz esse parênteses para vocês entenderem que o próprio Bab mostra que Bahá'u'lláh é uma revelação diferente, porque não é um mensageiro de Deus, ele é a manifestação de Deus. E o próprio Bahá'u'lláh fala de sua manifestação no Kitab-i-Qan, e também em algumas epístolas, tem lá a seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, como o dia de Deus, o dia do próprio Deus, o dia em que todos os profetas do passado, todos os manifestantes do passado almejaram presenciar, mas não puderam. Então, aqui vocês percebam que nesse símbolo criado pelo próprio Bahá'u'lláh, você tem em cima o reino de Deus e muito similar embaixo o reino dos homens, da humanidade. Por que que já foi feito? Isso é intencional. Esse símbolo Ra, que fica cortado no meio, ele se assemelha ao símbolo do infinito. E mais tarde, nesse mesmo painel aqui, nós vamos estar falando sobre aqui, ó, o símbolo do infinito aqui, ó. Ele se assemelha ao símbolo do infinito, tá? Então, percebam que já é a intenção de Bahá'u'lláh mostrar que esse reino não teve princípio, porque começa do infinito e não terá fim. Assim como o reino desse mundo físico, ele não terá fim, como a humanidade fica calculando cometas e não sei o que lá, tal. E o princípio dele, o homem não tem como conhecer, como fala do Big Bang e tal. Na realidade, são teorias, gente, né? Os físicos têm muitas teorias sobre o início desse mundo físico, mas só Deus sabe a realidade. E aqui é mais para mostrar que é a promessa da oração de Jesus Cristo, que fala, venha a nós o vosso reino. Então, hoje, com a manifestação de Deus no corpo Bahá'u'lláh, Mirza Hussein Ali, isso aqui veio aqui. Então, antigamente, através do Espírito Santo, que é representado aqui pela letra Aleph, você tinha um reino limitado, veja que também é proposital isso daqui, tá? Um reino limitado, que é o reino dos mensageiros de Deus. Precisava que Deus, através desses mensageiros, trouxesse para a humanidade a sua mensagem. Mas sempre, mesmo lá dos primeiros, Krishna, né? Vinha falando que nesse dia, o dia que nós vivemos hoje, né, o dia de Bahá, não precisaria mais ter esse intermédio dos mensageiros, não precisaria ter mais um símbolo, Dona Tuba comentou também na nossa conversa, que é como a pedra. Às vezes a pedra é um obstáculo, né? No meio. Isso, no meio. Então, não precisa mais, né? Essa cruz, né? Hoje é representada pelo próprio Bahá'u'lláh, que trouxe o reino de Deus aqui na Terra. Então, todos os eventos, desde a revelação de Bahá'u'lláh,
já são a construção do reino de Deus na Terra. Então, nós, os seguidores de Bahá, que levamos o nome de Bahá na fronte, né? E esse símbolo, essa forma é simbólica, né? Você levar o nome de Bahá na sua fronte, quer dizer, quando você se apresenta como Bahá'í, que você é de Bahá'u'lláh. Nós não devemos temer nada, porque tudo que está acontecendo, mesmo que aconteça com entes queridos e amigos, Baha'is e tudo, é o plano de Deus, né? É a vontade de Deus para essa era agora. Então, vamos lá, tá? Vamos começar a esmiuçar um pouco mais, tá? Por que a letra B, né? Por que a letra B? Eu vou fazer algumas interrupções da imagem, tá? Só para esclarecer mais também. Tem outras imagens que eu acho que vai ajudar mais todo mundo no entendimento. E depois eu vou com Dona Tuba. Ainda não existe um material pronto, né, com essa explicação que eu estou tentando passar. Mas aí eu vou com Dona Tuba preparar isso e mais uma vez a gente vai estar depois repassando para os amigos, tá? No livro sagrado de Muhammad, o Alcorão, todos os capítulos começam, quase todos, né? Mas deixa eu falar assim, era para que todos os capítulos começassem com essa frase: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Que na língua árabe, deixa eu aproximar mais aqui, começa com essa letra aqui, que é a letra B, tá? Então vou interromper. Esse é B minúsculo. Isso, B B minúsculo. Mas é o B, né? Deixa eu mostrar como é que é o B aqui para todo mundo, tá? Vamos lá. A letra B, lá como tá lá, né, no nome supremo, ela é assim, ó, tá vendo? E aqui vocês veem que na realidade ele começa como se fosse um I emendando já com as outras letras, né? O S no caso aqui é bis, né? B e S, né? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Aqui tem mais ou menos a transcrição da frase. Bismillahirrahmanirrahim. Então aí, o que acontece? Essa letra B, o que ela simboliza, né, nessa nova era? Deixa eu botar agora a imagem para não ficar eu falando sem vocês me verem. B é a primeira letra de Bahá. Bahá é a junção exatamente da letra B com a letra Ra. São só duas letras, né? B e H. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? No Alcorão, deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar em português, que é para vocês entenderem, né? Toda surata ou surá, que é o nome dos capítulos do Alcorão, ele começa em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, tá? Vou só aproximar aqui para vocês verem. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Só que em árabe... Quer falar? Quer falar, Dona Tuba? Por favor. Não, esse senhor... Não, ele só... Quer perguntar, Geraldo? Alguma coisa, não? Não. Ah. A Dona Tuba tá atenta, hein? Então, assim, em árabe, essa frase é Bismillahirrahmanirrahim. Então, começa com a letra B, tá? Agora, para que os amigos entendam a grandeza do Alcorão e também o testemunho de que Bahá'u'lláh viria só com o próprio Alcorão, existe um capítulo do Alcorão que não começa com a letra B. Aí eu trouxe ele aqui também. Espera aí, só um minutinho. Tá? Bara'atun. Exatamente. Que começa com letra B. Que é do arrependimento, tá? Deixa eu pegar aqui, espera aí. Só um minutinho. Tá? Era só um instante. Espera aí que eu estou fazendo uma bagunça grande aqui. Aqui, o capítulo do Alcorão é chamado At-Tawab, Al-Tabar, né? Que não começa com Bismillah, tá?
Aí aqui, olha o que eu achei interessante aqui. Tem uma frase, né, que é na tradição, né, islâmica, que fala assim: se eles se inclinam para a paz, incline-se para ela, para esse capítulo, né, essa sura, esse surá, né, e confie em Alá. Em verdade, ele é o ouvinte, o sábio. Olha que interessante. Se as pessoas querem a paz, devem se inclinar para esse capítulo do arrependimento, porque ele não começa com a letra B, mas a primeira frase dele, né? A primeira, não a frase do capítulo, mas a primeira, o símbolo dele, né? As primeiras letras, né? Explicando sobre o capítulo, já tinha a letra B. Então, o que que acontece? Por que que nós trouxemos isso daqui? Deixa eu voltar aqui só. Peraí. Por que que nós trouxemos isso aqui? Porque... Por favor. Sim, agora a dona Tuba vai me ajudar, porque senão eu vou ficar falando demais. Por favor, dona Tuba. Esse Bismillahirrahmanirrahim, aquela frase que Bob tinha 5 anos, foi na aula de Sheikhuna. Sheikhuna era dos alunos de Sayyid Kazim, mas sempre muçulmanos falam para crianças que estão estudando repetir esta frase, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus que é Rahman e Rahim. Então, quando o professor falou para Bob, repita esta frase comigo. Bob disse que significa. É professor que nunca ouviu esta palavra de criança, 5 anos, diz, repita comigo, o que você quer? Diz não. Bob diz, se eu não souber o que significa, eu não vou repetir. Depois falou que se o senhor dá permissão, eu posso dizer Bismillahirrahmanirrahim, que significa para o futuro. E o professor diz para tio do Bob, vem e leva esta criança, porque ele vai ser aquele primeiro que vai revelar a sua mensagem, que era Bob, para depois, para a vinda de Baha'u'llah. Então, como que tio já levou, viu que não adianta. Quando que o professor tinha 90 anos de idade, sempre estava querendo saber, ouvir, se Qaem, eles falam, Qaem, quem que levanta e revela. Então, diz que aquele Qaem falaram que chegou. Rapidamente perguntou, qual é o nome dele? Disseram Ali Muhammad, Sayyid Ali Muhammad. Percebeu que era aquela criança. Depois de alguns dias, ele aceitou e faleceu. Bom time. Tinha bom time. Então, tá vendo? Essas histórias é muito interessante que todos memorizem, por isso está sendo gravado. Depois aí cada um pode rever lá e lembrar de contar essas histórias também. A gente vai tentar fazer referência a isso também no material que a gente provavelmente vai estar liberando daqui a algumas semanas, tá? Porque a gente tem que primeiro fazer direitinho, né? Então, vamos voltar aqui para essa imagem aqui, só para os amigos entenderem de novo, tá? Então, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Começa com a letra B. Mas naquele capítulo do arrependimento, como no próprio capítulo, porque isso aí é uma introdução. Sempre, todos os capítulos do Alcorão, eles têm essa introdução, e aí depois começa o capítulo. Então, como no capítulo do arrependimento já começava com a letra B, né? Depois eu vou pegar, é porque
em português é uma coisa, em árabe a gente vê outra, tá? Mas ele já tinha a letra B. E aí a explicação é de que cada capítulo já começava com a letra B e só precisa de uma letra B. Só existe um B, um Bahá'u'lláh, um ponto. E é em cima dessa unidade que nós trabalhamos o tempo todo no nome supremo. E por que a gente parou, né, fez uma interrupção dos 7 vales, exatamente no 4º vale, que é o vale da unidade? Exatamente, para que todos nós consigamos entender bem o que é essa unidade, né? É diferente a palavra unicidade, né? Unicidade, você tem a Deus, os manifestantes, você tem a humanidade, etc. A unidade que a gente se refere é exatamente o nome supremo, a questão de Bahá'u'lláh, seu corpo, e Deus, o seu próprio espírito. É uma coisa muito profunda, muito acima do que a gente possa até querer perceber. Por quê? Porque a gente concebe que cada corpo nesse mundo tem um espírito e tudo é criação de Deus. Só que essa revelação, essa manifestação de Deus, a palavra manifestação vem do latim manus festus, que tirou aquele secreto. Tornado... Já tirou aquele secreto, porque Sim, vou chegar lá. Bahá'u'lláh escreve no livro Certeza Do que Deus dizia, eu estou sozinho, gostaria de ser conhecido. Então, deixou um ponto, um ponto chamado Bahá'u'lláh, seu corpo. Através desse corpo, Deus está falando. Porque Deus, como espírito, incognoscível, inatingível, invisível. Mas este corpo, como que nós temos espírito. O que está mandando para a gente? Nosso espírito. Mas nós não podemos ver nosso espírito. Bahá'u'lláh também não vê Deus, essência de Deus. Apenas está como flautista, ouvindo e falando. Então, agora, Deus sempre mandou as palavras que Bahá'u'lláh falava, era toda a voz de Deus. Então, quando que chegaram para aquele suré, Bara'atun, perguntaram de Imam Ali, primeiro, como que eu, depois de Muhammad. Professor de Muhammad. Sim. Então, perguntaram de Imam Ali, por que não colocaram esta frase na frente de Bara'atun? Diz, porque não existe 2 B, só existe 1 B. Esse é maravilhoso. Depois vai ser entendido quando ele gravar. Já está gravando, já está Quer gravando. dizer, esse B, aquele ponto, quer dizer, Bahá'u'lláh, que primeiro trouxe unidade, esta união quer dizer um ponto. Bahá'u'lláh deixou este ponto, que no futuro, todas as coisas, raízes de todas as coisas, chegam para um ponto. Por exemplo, Abdu'l-Bahá diz que luzes, uma pessoa diz a luz da minha casa ou da minha rua é melhor. Mas todos são iguais porque tem uma fonte que está mandando essas luzes. E também, no mundo inteiro, qualquer coisa que pedimos, primeiro é um ponto. Este ponto vai mostrar que todo o universo, toda a humanidade, estamos unidos dentro de um ponto. É muito bonito. Esse é o conceito da unidade. Você vê que é mais profundo do que a gente pensar em uma união, em uma coisa, né,
só de estarmos em confraternização, em amor fraternal. A unidade que nós temos, aquele conceito de que o que acontece com uma pessoa lá na Síria não nos afeta, afeta, porque somos todos da mesma origem, né? Mesma origem. Vamos aqui então, olha só, para seguir aqui o fio da meada. Então, nós já entendemos que a questão de que cada capítulo do Alcorão dá testemunho do B, né, de Bahá, né? E aqui vocês veem como que é o B, né, que tem esse ponto embaixo, entendeu? Esse é B. Esse é o B, tá? Horizontal e ponto embaixo. Não, é isso, horizontal. Agora aqui, o que que acontece? Deixa eu seguir o fio da meada aqui, Dona Tuba. Dona Tuba já falou para a gente a questão do Kitab Khan, que realmente eu já olhei aqui, e ele fala, tem várias partes onde ele fala que Deus estava só, né? E Gostaria de ser conhecido. que ele é o primeiro e o último, ou seja, exatamente, tudo começa num ponto e termina com esse ponto, né? Nós viemos de Deus e para ele voltaremos, né? Tá? Uma das coisas que Dona Tuba já nos citou várias vezes e eu consegui achar no Advento da Justiça Divina. Deixa eu mostrar aqui, né? Peraí. Advento da Justiça Divina, tá? E depois aí, gente, também, vocês podem anotar, mas depois a gente vai tentar ver se monta o material para botar para vocês. Na página 116, tá? Shoghi Effendi cita Bahá'u'lláh. E ele fala assim, isso Bahá'u'lláh dizendo, né? Verdadeiramente digo, ninguém aprendeu a raiz dessa causa. Incumbe a cada um nesse dia perceber com os olhos de Deus e escutar com seus ouvidos. Aí aquela palavra oculta que Dona Tuba já compartilhou com a gente várias vezes, né? Tua vista é minha vista, com ela deves tu ver, teu ouvido é meu. Quem me contemplar com outra vista senão a minha própria, Bahá'u'lláh falando, jamais me poderá conhecer. Nenhum dos manifestantes de antanho, aquilo que a gente estava falando, nenhum dos manifestantes jamais apreendeu completamente a natureza desta revelação de Bahá'u'lláh. Por quê? Por quê? Essa parte queria dizer por quê. Por que não? Porque naquela época, Deus, da sua sabedoria infinito, somente pegou um ponto e mandou este ponto para dizer todos estamos unidos dentro de um ponto. Mas na época de mensageiros, eles não tinham estas palavras, porque o povo não tinha capacidade. E por isso diz, até os mensageiros não sabiam a raiz dessa verdade. Raiz é um ponto. O que acontece? Aquilo que eu falo no começo, que o Bab é um mensageiro de Deus, mas que não pertence ao ciclo passado e nem pertence a esse ciclo, ele é a porta. A porta ela é um intermédio entre um lugar e outro. O Bab, um dos títulos dele, e é o que Dona Tuba está falando, que Bahá'u'lláh mandou, é o ponto primordial, o ponto primaz, o ponto em torno do qual giram todas as realidades. E aí vai explicando o que é esse ponto, né? O próprio Bab diz, eu sou e tal, aí naquela manifestação dele, a gente pode depois tentar juntar isso tudo. Então, o Bab, olha como é tudo perfeito. Ele é o precursor de Bahá'u'lláh. Ele veio preparar a humanidade que mesmo até o Bab, e eu acho que a gente agora está sendo meio que forçado a ser preparado. Todo ser humano tem essa capacidade. Todo ser humano nesses dias, no dia de Bahá, tem a capacidade, é só querer.
Então, tem a ver com muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por quê? Você acha que Deus... Não, eu só vou escolher Dona Tuba. Só Tuba e Geraldo, só. Os outros aí então, não vão entrar no reino de Deus. Não. Deus, nesse dia, todos os que nascem nesse dia são escolhidos de Deus. Mas Deus chama, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Escolhidos. Por quê? É um casamento. O casamento, você não pode chegar para uma mulher ou para um homem e falar assim, olha, ei, eu vou casar com você, venha. Ele tem que querer também. Deus quer casar com todos nós, espiritualmente. Deus quer escolher a todos. Mas ninguém quer Deus. Ninguém está buscando a Deus. Ninguém está correndo. Olha quantos se dedicam num sábado de manhã a sentar com uma serva de Deus, como Dona Tuba, e mergulhar no oceano das palavras dele, mergulhar nos significados do nome supremo. Olha aí, nós somos agora 10. Então, assim, Geraldo, por favor, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar que quanta gente fala em Deus o dia inteiro. Deus, Deus, Deus. Tem uns que acham que até que Deus é surdo, porque tem quem que fica gritando, né? Muitos já devem ter visto isso. Mas, no entanto, não procuram entender as palavras dele, sabe? Os ensinamentos. Eles pegam esses ensinamentos e torcem a seu bel prazer, sabe? Um meio de ganhar dinheiro, um meio de explorar as pessoas, não um modo de ver as pessoas felizes, sabe? Então, essa eu acho que é a diferença nossa, porque a gente fica feliz em ver um mundo unido, poder passar essa mensagem para os outros. Exatamente. Então, vamos lá. Seguindo isso, obrigado, Geraldo, pela sua participação. É isso que eu falo. Esses insights mostram para a gente que quando o Bahá'u'lláh toca o coração daquele que deseja, o primeiro passo é desejar, é buscar a Deus. Então, voltando para essa questão do ponto, o Bab é esse ponto primordial. E olha, vou mostrar mais uma vez, Bahá'u'lláh, né? Bahá'u'lláh. Olha como eles estão unidos, tá? Até no alfabeto eles estão unidos. Olha aqui. Você tem aqui Bahá'u'lláh e o Bab. O Bab está preparando o caminho para o B. Então, no próprio alfabeto árabe e persa, o B ele é uma letra só, que ele tem esse risco e o ponto. É Bab e Bahá'u'lláh. Por isso que nós temos aqui no símbolo criado por Bahá'u'lláh, deixa eu botar nesse aqui, né? Que é melhor. As duas... Posso falar? Pode? Não, pode, Dona Tuba, claro, com certeza. Traga, por favor, a parte ciência. Ah, tá. Tá. Quando que... Não, mais para baixo. Mais, traz mais para baixo. Assim? Não, baixo e cima chega. Ah, tá. Cima, ainda aqui, acima. Aqui. 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 Aham. Quando que Bahá'u'lláh falou, a ciência e a religião devem andar mãos dadas. Cientistas nem ouviram. Mas quero dizer que dentro de Al-Qur'an, Muhammad diz que atmamnahu bi-asharin. Terminamos tudo com número 10, 1 e 0. Agora, Abdul-Bahá
porque Baha'u'llah ordena que fala sobre Massimo Nome. Abdu'l-Bahá diz, Massimo Nome, pode mostrar Massimo Nome, por favor? Massimo Nome. Tem 2 Ré em cima. Na língua árabe, todas as letras têm valor fixo. Ré 5. 2 Ré em cima dá 10. 1 e 0. Mas tem, por favor, de novo, esse Massimo Nome. Massimo Nome. Aqui é lugar de Baha'u'llah. Antigamente, esta aqui não estava embaixo. Hoje, este desenho é reflexão daquele, porque não existe mais mensageiros, e esta linha é aquele que Deus mandava para Baha'u'llah, que Deus é espírito de Baha'u'llah. Baha'u'llah é corpo, o templo de Deus. Então, tudo que fala próprio Deus. Deus que mandava para sua glória, ele mandava através dos mensageiros para a humanidade. Mas hoje mesmo o reino de Deus veio aqui na Terra. Quer dizer, aquele lugar que é corpo de Deus veio na Terra. Não existe mais essas mensagens, porque Baha'u'llah fala diretamente, nem os mensageiros. Aí Porque o valor de B, dona Tuba. Valor de B é 2. 2B dá 4. Agora, Abdu'l-Bahá diz, soma a unidade de 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Mesmo va'atmamnahu bi'asharin. Na Al-Qur'an, Deus falou. Agora, este no meio que é lugar dos mensageiros, só que eu li sobre a Bíblia, que falou para você, vou dizer qual capítulo, ainda a gente não deixou eu procurar. Diz Cristo, diz que todos comeram da mesma manjar espiritual. Todos beberam da mesma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Cristo era a pedra? Não. Qual é o trabalho de uma pedra? Impede 3 linhas paralelas separadas. Aquele baixo não vê em cima. Mas hoje não existe mais essa aqui. Só o reino de Deus. O pedido também Cristo que diz, Pai nosso, venha para a terra e traga seu reino. Trouxe seu reino aqui na terra. Esse pequeno que vai, veio para... Estas 2 estrelas são Bab e Baha'u'llah. Bab quer dizer, abriu a porta e Baha'u'llah já passou aquela porta. Então, pode levar... Não, um pouco para baixo. Baixo, agora, tá bom. Esse 10 é aquele que o cientista tem. Dentro de computador, ninguém recebe carta por escrito, tudo pontos. Código binário. Exatamente. Quer dizer, o ponto, aquele que Baha'u'llah colocou o bom, mas cientistas não sabem que este ponto está dentro deles. Um dia vão perceber. Então, esta vez vimos a parte direita. A parte direita, Sheikh Ahmad Assa'i, que
como Seyyid Kazım Bahá'u'llah diz, duas luzes iluminados que enviados por Deus. E vocês sabem a história de Sheikh Ahmad, que veio em Karbala, abriu uma sala e convidou grande sacerdote muçulmano. Sacerdotes respeitavam a ele também. Então, vieram. Deus, ele deixou aquele outro lado. Assim, como a língua persa-árabe, assim, uma linha vertical, 90 graus. Esse também é ponto, ponto, ponto. Já foi embora. Um minuto, dona Tuba. Só aquele que queria falar. Não, aquele na parte persa. Só para mostrar que aqui é como é o Aleph, né? E aqui é ele com o ponto, tá? Porque aqui colocaram o B do lado, mas é aqui, ó. E esse aqui simboliza 10 também, né? Exatamente. Agora mas qual 10? Aquele é Deus, nunca curva, nunca fica na meia da palavra, início ou fim. Então, ele, para não ficar sozinho, deixou um ponto na frente. Aquele ponto se chama ponto primordial. Fica início e fim de qualquer coisa. Qualquer como que criação. Mas, então, a fé, dois lados, está segurando a humanidade. Não estão entendendo Baha'u'llah no livro Seleção de Escrituras de Baha'u'llah, diz que foi colocado um tempo determinado para que a humanidade conhecer esta verdade. Se não conhecer até aquele tempo, vai chegar grande aflição para acordar a humanidade. Esta coisa que deixou todo mundo em casa, eu acho que é uma primeira coisa que Deus mandou e cada vez vai aumentar mais para acordar a humanidade. O que estrela da fé? Você fala 9 pontos tem. Então, deixa eu projetar também. Primeiro, a questão dos manifestantes, né? Então, nesse ciclo passado, que encerra com Muhammad, né, e o Bab fechando, né? No Alcorão e nas profecias do passado, fala que ele seria o 7º mensageiro, que é o selo dos profetas. Os muçulmanos não entenderam, achando que não iria nunca mais ter a manifestação de Deus e revelação de Deus para sempre. Só que, com o advento do Bab, que fechou o ciclo, ficou provado que Muhammad foi o último mensageiro daquele ciclo, porque o Bab também era um mensageiro, sendo que o Bab ele não pertencia àquele ciclo, então ele realmente não pode ser contado como um mensageiro daquele ciclo. O último foi Muhammad. E Muhammad falava do Caim, aquele que se levantará, que era o próprio Bab. Então, aquele que se levantou, foi lá na Kaaba e anunciou e tudo mais, que era o próprio Bab, e Bab significa porta, ele mostra que precisa que a humanidade passe por essa porta para que eu conseguisse chegar ao novo ciclo, que é o ciclo de Baha'u'llah. Isso, o povo do Bayan, né? E os muçulmanos e cristãos e tal. Então, por isso que também Baha'u'llah manteve o Bayan, trechos do Bayan, as orações do Bab, a revelação do Bab. E o próprio Baha'u'llah consentiu, durante 19 anos, em não se revelar, para que
o advento do Bab cumprisse o seu propósito, que é essa preparação da humanidade. Então, só no ano de 63, né, é que exatamente de 1844 a 63, se você contar, são 19 anos. É o interstício entre a revelação, que Bahá'u'lláh já era Bahá'u'lláh, desde o Siachal, né, e até antes. É interessante vocês verem também a história da epístola que Mullah Hussein leva até Bahá'u'lláh, sendo que Mullah Hussein não se encontra com Bahá'u'lláh, tá? Ele manda através de um estudante sheikhi, muito humilde, que conhecia a família. Muhammad Nuri. Isso, Nuri, né? E leva essa epístola para Bahá'u'lláh. Mas, enfim, várias vezes, 2 vezes, né? Mullah Hussein conseguiu que essas epístolas do Bab chegassem às mãos de Bahá'u'lláh. E aí Bahá'u'lláh se torna Jenab Bahá, e um Babi devoto e um grande servo do próprio Bab, né? Então, olha só como Deus, as pessoas querem dizer que Deus está acima de tudo, misericordioso e tal, e que ele não pode ser humilde. Mas que maior humildade do que deixar ser aprisionado, acorrentado, torturado e ainda mais servir ao seu próprio mensageiro. O próprio Bahá'u'lláh, que é aquele com quem o Bab falava, deixa eu fazer alguns parênteses, tá? Quando vários, depois Babis, né? Antes Bab não tinha se revelado ainda, mas várias pessoas que frequentavam as escolas de Sheikh Ahmad, Said Kazim, e também depois vieram a se tornar Babis, né? Vieram a reconhecer o Bab, já tinham visto o Bab em Karbala, em alguns lugares. Onde está o sepulcro do Imam Hussein, tá? O Bab foi fazer em Karbala, foi fazer peregrinação lá. Então, a população, ele era muito jovem, já estava com 19 anos, 18 para 19 anos. A população já se comovia com a devoção daquele Seyyed. Tinha muitos Seyyedes espalhados, tanto na Arábia como na Pérsia, em vários lugares. Sempre teve muitos Seyyedes, descendentes de Fatimé e tudo mais, né? Então, o Bab era só mais um Seyyed. Só que um Seyyed novo, com muita devoção, e tem na história de Munirê Hanum, a esposa de Abdu'l-Bahá, depois pega a história de Munirê Hanum, vocês vão ver. Ela relata do pai com o tio, que foram a Karbala fazer também peregrinação, e também nas aulas de Sheikh Ahmad, nessa época já era Sayyid Kazim, tá? Sheikh Ahmad já tinha falecido. Eles viram esse jovem em prantos ao redor, né, fazendo assim, circulando o sepulcro, né, do Imam Hussein, e entoando orações, ó Hussein, ó Hussein. Detalhe, tá? O Bab Ali Muhammad, fazendo orações para Hussein. Se lembrem do título de Bahá'u'lláh, no nome de Bahá'u'lláh, Mizar Hussein Ali. Então, esse Hussein, ó Hussein, que o Bab está ali em Karbala, ao redor, entoando, ele já sabia, é aquele Hussein de Nur, é o Hussein do norte ali de Teherã. Mas o tio Vou escrever, tia Beth, perguntando aqui. Então, o pai de Munirê Hanum e o tio viram essa cena e ficaram apaixonados, falando, mas que jovem maravilhoso, meu Deus. E depois, eles estão presentes numa das aulas de Sayyid Kazim, que já era Sayyid Kazim, em que esse jovem estava sentado. E é exatamente essa frase que Sayyid Kazim fala. Vocês não percebem que a proximidade da revelação do Caim está tão clara quanto o raio de sol no colo desse Seyyed que está sentado ali. E o sol estava batendo exatamente no colo do Bab. E eles dois estavam nessa aula, o tio e o pai de Munirê Hanum. Detalhe também, só para enriquecer mais um pouco. Percebam que
essa revelação de Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh não pôde estar presente, ele não podia, pelas suas atribuições de pai, já tinha nascido Abdul-Bahá, perdão, ainda não tinha nascido Abdul-Bahá, mas ele já era casado com Nawab, mas tinha os atributos dele lá com os bens do pai e tudo. Ele estava preso ali naquela realidade. Mas não quer dizer que Bahá'u'lláh já não tinha noções de quem ele era. Só que, em 1844, quando nasce Abdul-Bahá, né, que é na noite da revelação do Báb, o próprio Caim interrompe a sua revelação e fala: veio ao mundo o mistério de Deus. É exatamente o momento em que nasce Abdul-Bahá. No dia 23 de maio, na noite do dia 22, madrugada, né, do dia 23 de maio de 1844. O próprio Bahá'u'lláh... Por que está falando mistério de Deus já nasceu? Exatamente. Aham. Porque Abdul-Bahá já era o mistério de Deus que iria ser o centro do convênio de Bahá'u'lláh. Tá, mas outra coisa. Agora, eu prefiro que a senhora fale, dona Tuba, porque aí eu sou um leigo. Esse livro tem? Aqui tem? Página 55. Página 55. Pode ler? Bem devagar. Tá. Ó tu que és a menina de meus olhos, escreve Bahá'u'lláh do próprio punho, dirigindo-se a Abdul-Bahá. Descansem sobre ti minha glória, o oceano de minha benevolência, o sol de minha bondade, o céu de minha misericórdia. Pedimos a Deus que ilumine o mundo através de teu conhecimento e tua sabedoria, que ordenes para ti o que possa alegrar teu coração e consolar teus olhos. Que a glória de Deus esteja sobre ti e sobre qualquer um que te sirva e se mova a teu redor. Ai daquele que te fizer oposição ou te injuriar. Bem-aventurado quem te jurar lealdade, e que o fogo infernal atormente quem for teu inimigo. Nós te fizemos um refúgio para toda a humanidade, um escudo para todos os que estão no céu e sobre a terra. Uma cidadela, né? Uma fortaleza para quem quer que tenha acreditado em Deus, o incomparável, o onisciente. Permita, Deus, que por teu intermédio ele os possa enriquecer e sustentar. Que ele te inspire com aquilo que seja um manancial de riquezas para todas as coisas criadas, um oceano de graça para todos os homens e a aurora da compaixão para todos os povos. Então, meninos dos olhos de Bahá'u'lláh. É mais do que isso, quer dizer, está vendo com olhos de Deus. Esse é Abdul-Bahá. Mas este ficou mistério. Através das palavras de Shoghi Effendi nesse livro, aquele mistério foi revelado. Agora, por favor, pode trazer palavras ocultas? Sim. Página 77. Última parte, da parte Farsi. Sim. Quem quiser pode anotar. Qual a palavra oculta exata? O início, ó filho? Que é escrito em cima?
Espera aí. Ó filho, Espera aí. Eu acho que é a 69, né? Ó filhos dos homens, que é, não sabeis porque nós vos criamos todos do mesmo pó? não. Charla. Que agora são muitos. Eu acho que é a palavra oculta persa 77. Exatamente. Ó filho da 77. justiça, ao anoitecer, a Pronto. beleza do ser imortal. Isso. Pode ir lá, Giovanni. Ao anoitecer, a beleza do ser imortal, retirou-se das alturas esmeraldas da fidelidade, indo ao Sadratu Muntaha, onde chorou com tal pranto que a Assembleia no alto e os habitantes nos reinos do além gemeram por causa de seu lamento. Com isso se perguntou: por que os gemidos e o pranto? E ele respondeu: assim como me for ordenado, eu, cheio de expectativas, esperava no monte da fidelidade, mas não senti a fragrância da fidelidade daqueles que habitam na terra. Então, ao ser chamada a regressar, olhei e eis, certos pombos da santidade estavam sendo atormentados nas garras dos cães terrenos. Como agora, no Irã. Com isso, a donzela do céu resplandeceu sem véu. Apressou-se a sair. Aqui, doutora, deixa eu falar. Quer dizer, este mistério era Abdul-Baha. Como através dessas palavras de Shoghi Effendi, antigamente, todo mundo perceberam quem é o ponto mistério que Deus falou. Agora, diz que atrás das cortinas esmeraldas, o espírito de Baha'u'llah estava lá. Mas Baha'u'llah antes diz, na época de David, que aquele pedra jogou aquele grandão, morreu, não sei o nome daquele. Quem era? Davi e Golias. Golias era o gigante. Golias. Diz, naquela época Deus queria que eu fosse um profeta, porque profeta não é mensageiro não é manifestação de Deus. Mas, naquela época, Deus viu que a terra é muito ruim, não pode mandar. Colocou atrás das cortinas esmeraldas. Passou o tempo. Depois, abriu, Baha'u'llah veio para fora, estava chorando. Perguntando por que está chorando. Espírito dele. O povo de Malakut, tudo é espírito. Por que estava chorando? Diz que Deus falou para mim olhar para a terra. Será que aqueles que têm qualquer religião são fiéis para a sua religião? Eu não, ninguém é fiel. Chorava que, mas agora Deus vai me mandar para lá. O povo de Malakut perceberam que a terra precisa corpo. Não pode ir para a terra espírito, ninguém vê. Então, aceitou. Aceitou, naquela época, todo o povo de Malakut vieram fora. Disseram que qual será seu nome? Allah diz primeira letra B. Insistiram, fala segunda. Ele falou He, B, He, Baha.
todos aquele povo de Balakut se jogaram no chão. Deus, de cima, mandou para Baha'u'lláh até aqui. O resto fica mistério. Mistério ficou, que era Abdul Baha, o centro do convênio. E Shoghi Effendi falou que quem é mistério. Então, seguindo então com o nosso estudo, então, todo esse aparato é para que fique bem entendido. Inclusive tem um estudo separado sobre o Sadratul Muntaha, quer dizer, a árvore além da qual não tem passagem, a última árvore. Agora Baha'u'lláh foi o templo de Deus. Como que nós somos templo de nosso espírito, mas não podemos ver. Na língua árabe, Baha'u'lláh diz que criamos a humanidade nosso exemplo. Imagem e semelhança. Porque Baha'u'lláh também tinha corpo e imagem. Mas da mesma maneira que nós não podemos ver nosso espírito, e espírito manda, Baha'u'lláh também não estava vendo seu espírito, que era próprio Deus. Tudo que estava falando, a voz de Deus estava saindo dele. Uma das coisas interessantes, lembrando que nessa era nós temos a existência, né, do corpo Baha'u'lláh, né, do corpo de Deus, nessa época. Mas Baha'u'lláh, a glória de Deus, né, ficar bem claro, a glória de Deus foi quem se manifestou para Muhammad, para Moisés, para o próprio Jesus Cristo. Quando o Pai, se possível, afasta de mim, ele estava falando com a glória de Deus. Nenhum dessas manifestações teve o contato direto com a essência de Deus. Olha aqui, deixa eu botar aqui de novo o nome supremo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Peraí, cadê aqui? Incognoscível, inatingível, invisível. Percebam que aqui você tem Baha'u'lláh, tá? Olha como o Aleph, né, que é a ligação do Espírito Santo, como ela passa de Baha'u'lláh. Olha os manifestantes aqui, os mensageiros, tá? Os mensageiros aqui. Eles têm contato com esse aqui, ó. Tudo vem da essência incognoscível. Veja, não tem símbolo nenhum, não tem nada que a gente possa perceber. Essa essência tem a sua glória. O que é que a gente pode ver? Esse brilho que é Baha'u'lláh. E aqui, nessa era agora, vamos abençoar... Este é mensageiros. Aqui embaixo. Aquele pequeno está indo no lugar errado. Aquele ponto. Aquele não traga. Em cima é Baha'u'lláh. Então, esse aqui... que Baha'u'lláh mandava através dos mensageiros para a humanidade. Então, aqui. Hoje não existe nem mensageiros, nem na Terra. Porque veio na Terra. No passado, né? No passado, aqui, nesse do meio, você tinha Krishna, Abraão, Zoroastro, Buda, Moisés, Jesus Cristo, né? Muhammad, entendeu? Inclusive o próprio Bab, tá? Só que o Bab, como a porta, ele não está exatamente aqui. Ele está juntando esse reino. Ele é a porta pelo qual nós chegamos a Baha'u'lláh. E aí é que entra o texto que tem aqui de Baha'u'lláh. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Eu já separei e já perdi, gente. Peraí. Aqui. Depois eu vou compartilhar no estudo, quando eu puder separar, tá? É o que Baha'u'lláh... Agora pode, por favor.
perguntar se alguém até aqui tem alguma pergunta. Vou perguntar. Deixa eu só concluir aqui. O próprio Bahá'u'lláh fala que o que o Bab revelou foi assim: a beleza antiga revela através dele. Entendeu? A beleza antiga. A beleza antiga é um dos títulos de Bahá'u'lláh. Sim, agora, por favor, Dona Tuba está querendo saber se alguém tem alguma pergunta específica ou o que não entendeu até agora. Alguém? Acho que todo mundo está entendendo, Dona Tuba. Posso dizer uma história? Por favor. Como Bahá'u'lláh conheceu o Bab? Como Bahá'u'lláh? A primeira vez, né, Dona Tuba? Você fala a primeira vez que ele viu o Bab, né? 19 anos tinha. Foi na casa, em Karbala, né? Na casa de um... Karbala, aquele mesquita que Seyyid Kazem estava. Seyyid Kazem, como você falou, aquele sol que batia, falou. Daqueles alunos diz que o senhor quer dizer, aquele que estamos, Seyyid Kazem ficou muito aborrecido e falou: você vai fora da aula, não deve voltar mais. Outro Seyyid, outro aluno, também queria perguntar, mas agora tinha medo. Se perguntar, ele também deve jogar para fora. Este jovem foi para casa. A noite inteira fez oração. Que, ó Deus, mostra a verdade para mim. Madrugada bateram na porta. Este jovem abriu, disse que o professor está esperando você, que vão juntos para visitar alguém. Agora, Seyyid Hassan está falando que eu vi que o professor está na porta. Fomos na casa daquele jovem, quer dizer, era Bob, que tinha 19 anos. Mas Seyyid Kazem respeitava tanto que eu fiquei estranhando que ele é um jovem, trouxe suco, vamos dizer, para tomar dentro de copo de prata. Silver. Prata. Então, quando que trouxeu, ele estava, aquele jovem aluno, estava sabendo que o islamismo já proibiu usar pratas e também ouro. Mas este jovem trouxe e o professor pegou com tanto gosto, já tomou. Ele também tomou. Naquela época, daqueles alunos chegou lá quando que Bob estava rodando ao redor do santuário de Imam Hussein. Este jovem que agora estava como professor pensou que eu vou seguir este jovem, saber quem é. E o que foi para aquele santuário? Mulheres outro lado. Ele que estava rodando e chorando, ó meu amado Hussein. As mulheres também choravam, pensavam que ele está chorando para Imam Hussein. Depois chegou dos alunos, disse que Seyyid para Bob. Amanhã na minha casa vamos ter reunião para este Seyyid Hussein, o bisneto de Muhammad, que martirizaram. E convido você a vir. O jovem aceitou.
quer dizer, o Bob. Quando que reunião todo mundo estava, o professor chegou ao altar, certo? Sim, sim. Altar, mas Bob ainda não tinha chegado. Então, estava aquele jovem dizer, como que ainda não sabe na hora de vir? Abriu a porta, na hora que Bob começou a entoar as palavras de Al-Qur'an. Na fé islamismo é proibido que quando falando palavras Al-Qur'an ou fazendo oração, ninguém deve Interromper. Nesse momento, Bob abriu a porta, entrou. O professor levantou e disse, Senhor, por favor, vem e senta aqui, eu vou lá. Bob não fez ta'aruf, foi, sentou no lugar do professor e Bob, aquele professor na porta. Ta'aruf é cerimônia. O Bob, sem Aham. cerimônia nenhuma, foi sentar lá no lugar de honra, que é como se Não fosse um queria altar. mostrar para eles a sua grandeza, porque quem devia conhecer primeiro a ele era Bob. Era aquele... Justamente o que estava entoando os versículos do Alcorão. Sim. Então, conheceu. Quando que o Bob foi e chegou a Shiraz, Bob estava andando fora da cidade. Shiraz é uma cidade plana, muito bonito, e no mundo o oxigênio de lá é famoso. Bob estava andando, assim que Bob chegou, Bob disse que a viagem passou bem, tudo a pé. Sim, passou bem. Então, vamos na minha casa, um pouco você descansa. Não, eu tenho primos, tal. Não tem problema, você não falou. Se Deus quiser, não podia dizer não falei. Agora vamos. Foram para casa. Bob lavou os pés dele, era costume. Quando uma pessoa chegava para a casa da gente, o dono colocava água e lavava o pé. Depois sentaram para lá, para cá, comeram 2 horas da noite que passou. Bob disse que tá bom. O que falava Said Kazem para vocês? Começou a dizer sobre a vinda de Bob, do imam, quer dizer, Bob. Então, naquela hora, começou a dizer que coisas que devia ter. Tudo que tinha aquele Bob. Bob disse que, será que eu tenho aqueles coisas que o professor falou? Sinais Percebeu físicos. que ele é correto. Era madrugada, quer ir para casa, disse que Bob disse, não. Você agora me conheceu, mas saiba que se você não chegava aqui, o seu conhecimento não chegava tão rápido. Mas não deve dizer para ninguém, para que depois 18 conheceram, além de Uratul-Ain, Tahiré, conheceram o Bob. Assim que Bob conheceu o Bob com 19 anos de idade lá, com aquele coisa que eu falei, veio e estava fazendo algo. Obrigado, dona Tuba. Amigo, Eu agradeço. então, nós não vamos encerrar hoje esse assunto, porque ele deve ser tratado com o máximo cuidado e profundidade, tá? Porque ainda falta a gente falar a questão dos reinos que surgiram desse ponto primordial, de como que esse ponto é o alfa e o ômega,
e uma série de outros detalhes que sábado que vem a gente deve continuar, tá? Porque já são 11h30 e aí a gente não quer nem cansar a Dona Tuba e nem que os amigos fiquem cansados, né? Alguns que ainda vão fazer almoço, né? E assim por diante. Mas percebam, isso vai estar gravado, daqui a pouco a gente vai compartilhar lá no grupo, né? Como todas as aulas também. Percebam que essa não é a primeira vez que a gente volta a esse tema, tá? Mas é fundamental, e a gente vai ver se elabora algum material. Eu estou anotando também aqui alguns pontos, as palavras ocultas e tal, e a história, né? Para que os amigos também, quando forem replicar isso, esse material depois cada um vai ter acesso lá pelo nosso grupo. Isso não é para ficar para mim, Dona Tuba, um ou outro, Geraldo, tal, entendeu, Jussara? Isso é para que depois cada um de nós Exatamente. compartilhar com nossos irmãos, tá? E aí também compartilhando, vocês vão estar recebendo, né, a inspiração de Abdu'l-Bahá, a inspiração do próprio Bahá'u'lláh, e a gente vai estar sempre se aprofundando mais, mergulhando mais, né? E chegando ao entendimento cada vez mais ótimo, né? Da nossa fé. A nossa fé não é para ter limites, né? É sempre aumentar, 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 aumentar dia a dia, né? Então, amigos, lamentavelmente a Gláucia ainda não pôde voltar, que ela está numa reunião interinstitucional lá com o conselheiro e tudo, mas vai estar gravado e aí a gente pode, no sábado que vem, continuar, tá? Eu já tenho aqui onde a gente parou mais ou menos, tá, Dona Tuba? Pode ficar tranquila. E aí a gente, sábado que vem, vai dar continuidade, porque depois que a gente conseguir finalizar essa percepção do nome supremo, da unidade de Deus, do ponto primordial, aí a gente pode concluir o quarto vale, né, que é o vale da unidade, e depois Como chega a união. Isso. E aí podemos dar seguimento depois com o vale do contentamento, e etc, etc, tá? Então, amigos, muito obrigado. Dona Tuba, suas palavras vão ser as nossas últimas, viu? Eu Obrigada. agradeço a todos vocês, mas quero dizer que, no fim, 7 vale que Baha'u'lláh está falando, no fim está falando quem é ele. Mas uma coisa está perguntando. Este assunto deve ser falado pessoa por pessoa. Nós aqui estamos todos iguais, mas quando estão falando, só uma pessoa para outra pessoa. Porque se 2 pessoas, um daqueles falar negativo, outro também não vai. Tá, então, queridos amigos. Muito obrigada. Todos ficaram cansados, também ficamos felizes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Logo mais a gente vai estar postando a gravação lá, tá, gente? Então, vocês podem... Silvio, foi muito bom, viu, a explicação que você deu, muito bom, essa dobradinha que você e Dona Tuba estão fazendo. Dona Tuba é minha professora muito rigorosa, então eu tenho que tentar me esforçar aqui, mas ela é rigorosa. É um mistério. Dona Tuba é um reflexo ali do mistério de Abdu'l-Bahá. Ela é rigorosa, mas amorosa. Então, assim, eu não posso reclamar, não tenho que reclamar, só agradecer, Dona Tuba, viu? Eu agradeço. Todos nós. Todos nós, é verdade. Muito bom. Mas aí sábado que vem... Uma oração terminar. Silvia, Dona Tuba também deve estar muito feliz. Ela fica muito feliz com ver um aluno assim, tão aplicado como você. Parabéns. Obrigado. Mas eu estou vendo todos aqui. Todos aqui são aplicados, viu? Porque eu não vejo faltar nenhum sábado. Silvio, e esse estudo são sementes que cada um de nós vai poder semear na nossa plantação, né? Isso mesmo. Isso, Geraldo, é mesmo. Ô, gente, encerrar para começar a gravação,
mas não é porque também é horário, não. É porque eu estou aqui perto do Rizvan, aqui em Haifa, e aí eles pediram para tirar o sofá daqui, que está atrapalhando o pessoal que quer vir fazer oração e visitar aqui. Tá bom, tá bom. Viu? Então, meus amigos, eu já vou Mas interromper. Oi? que dia com você devemos ter? Todos. Ah, eu e com a senhora, aí depois eu marco com a senhora, tá? Eu ligo lá. Tá bom? Aí, Allahu Akbar. lá.